Muito boa noite a todos! Bem-vindos a mais um programa DCI, Descomplicando o Câncer Infantil. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica, e ensino vocês, médicos, a reconhecer os sinais de alerta do câncer infantil. Esse programa foi idealizado para a gente desmistificar o câncer infantil e assim a gente realmente aumentar as chances de cura. Nós sabemos que o câncer infantil, hoje a OMS refere que tem taxas de sobrevivência acima de 80% nos países de alta renda. Aqui na América Latina, segundo a OPAS, a gente está ali em torno dos 50%, 60% de chances de cura. Em alguns países ainda mais pobres, podem nem chegar aos 20% de chances de cura. Isso é muito desigual. E aqui temos uma oportunidade muito grande de melhorar as taxas de cura dessas crianças. Isso depende de vocês, não só dos centros especializados. Esses sim são muito importantes. E estar tratando em um centro de referência é uma das coisas que podem também ter impacto. Mas não adianta se a gente os pacientes chegam aos serviços com doenças já muito avançadas. Isso precisa mudar. E eu conto com o apoio e a vida aí, né, a insistência de vocês nesse reconhecimento dos sinais de alerta do câncer infantil. Estamos aqui com elogios. Eu estou esperando nossa convidada aparecer. Ela é hoje uma enfermeira que trabalhou junto comigo, lado a lado, coordenando um serviço de oncologia grande, o maior serviço de oncologia pediátrica aqui da Bahia, que eu vi crescer, né? Foi um serviço que eu vi realmente uma curva assim de crescimento e aprendizado muito grande, desde momentos em que a gente tinha uma estrutura muito, muito ruim e que através de um trabalho em equipe, né, a gente conseguiu transformar de fato a realidade dessas crianças. E aí ela aqui é a Luciana. Já aceitei aí o convite. Vê aí, Lu. Agora! Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Estou Obrigada. tão feliz de ter você aqui. Ai, que Obrigada. saudade que eu tô de você, de trabalhar todos os dias juntas. Também. A gente tem Muito muitas saudades. histórias, hein? Muita. Muitas histórias, a gente vai contar muitas delas. Mas dê suas primeiras palavras aí, seja bem-vinda. Eu estou muito feliz de ter você, de ter tido essa coragem de estar aqui comigo. Obrigada. E continuando nessa missão, né? Que essa missão não larga a gente não, Lu. Eterna. Não é? Verdade. Me conta aí um pouco, como foi que você me conheceu? Como foi que a gente começou essa história? Conta aí um pouco para o povo. Vamos lá. Eu entrei na instituição que Lu trabalhava em 2012 e fui trabalhar na enfermaria oncológica. Ela caiu? Tá aqui como se ela tivesse caído. Aí, e agora? Pronto, agora. Desculpa. E fui trabalhar na enfermaria Sim. oncológica, e foi aí que a gente se conheceu. Lu passava visita lá na enfermaria, e eu era enfermeira, plantonista, e a gente já na verdade, eu não tinha experiência em oncologia, tudo que eu aprendi foi na enfermaria realmente dessa instituição, e eu fui buscar conhecimento, eu fui me especializei em enfermagem oncológica, fui entender a fundo onde é que estava aquela dor,
como é que aquelas crianças chegavam. E eu vivi as duas realidades. A realidade de quem trabalha na enfermaria e a realidade de quem faz triagem em ambulatório, que é um pouquinho diferente, né? A gente vê a fundo como que essa criança chega, quem encaminha essa criança. A gente recebia muita criança que a família vinha de demanda espontânea, que eram as triagens que a gente fazia pela manhã. Então, a mãe, ela procurou o serviço, ela não conseguiu o acesso ao serviço especializado, ela procurou na internet, cheguei aqui, vim fazer uma triagem, como é que eu faço? Então, assim, essa foi a forma que eu conheci Lu, e nessa brincadeira já tem 13 anos. Tudo isso! Tudo isso, Gente, 13 anos. muito 13 tempo, hein? anos de oncologia. Muito tempo. Muito tempo. E Lu, me conta aqui um pouco. Eu comecei a live falando um pouco, né, dessa questão das taxas de sobrevivência Sim. dos países de alta renda e como aqui ainda no Brasil, né, o ano passado não, no início desse ano, o Instituto Desiderata fez um relatório do panorama da oncologia pediátrica no Brasil, ressaltando um pouco esses dados, né, de como é que a gente ainda tem taxas de cura acima dos 40%, né? Uhum. Taxa de mortalidade, desculpa. Mortalidade. Taxa de cura não chega a 60%. Isso. E a gente tava... Aí eu queria trazer um pouco para a nossa prática do dia a dia. Como que essas crianças chegavam? Me lembra aí de algum caso que você lembra que partiu o coração, né? Porque tem alguns casos que deixam a gente assim realmente muito tristes, porque são às vezes crianças que rodam muitos serviços até conseguir chegar no CIN de referência, né? Você lembra de algum caso? Tenho 2 casos que me marcou bastante. Um foi uma criança, um adolescente, que começou com uma dor do crescimento, uma dor óssea, procurou a unidade de saúde e o especialista que atendeu, né, o ortopedista, falou para a mãe que era dor do crescimento. Liberou a criança com analgésico, a criança foi para casa, interior. E foi passando o tempo, ele foi jogar bola e ele caiu. Iniciou um edema no joelho e essa criança foi piorando. E nessa mãe ainda buscando atendimento especializado para essa criança. Em resumo, ele chegou para a gente já sem conseguir andar. Era um edema muito grande no joelho. Essa criança ela chegou regulada. Eles conseguiram internar na unidade pediátrica. Quanto tempo de evolução, Lu? A evolução dele foi mais ou menos uns 20, 30 dias. Mas ele chegou pra gente com um atraso de quase 30 dias. Ele já chegou, a gente conseguiu programar a biópsia dele para a mesma semana e, infelizmente, ele amputou. Era muito grande o tumor, era um osteosarcoma metastático, ele já tinha metástase pulmonar. Coxa, né? Isso. Ele era femodistal, né? Femodistal, mas isso. Ele era muito grande. Era acho muito que grande. O tumor era mais do que 3 vezes o tamanho da perna dele, né? Exato. E foi um desfecho, inclusive, trágico, né? E ele era tão grande o tumor que eu acho que ele nem conseguia ficar em pé já, porque a coxa era tão grande, né? Tinha um peso tão grande que ele não conseguia nem ficar mais em pé. Não era nem andar mais. Era Exato. em pé. E que realmente é de cortar o coração. E muitas vezes, eu tive um caso recente também, né? Que evoluiu também dessa forma. Um paciente com 7 meses de história, que passou por vários colegas, porque ele começou os atendimentos dele lá no litoral de São Paulo. E ele estava, né, com a família lá, e aí acabou que veio para cá, para Bahia,
No interior da Bahia, ele teve alguns outros atendimentos, até conseguir chegar no centro de referência, demorou um bocado. E mesmo, né, às vezes, dentro de um centro de referência, você vê que, às vezes, o colega que viu que não é o especialista, às vezes também não percebe a gravidade e a necessidade de estar. Mas quando você está dentro de um centro de referência que existe esse sinal de alerta, né? Toda a equipe mobilizada consegue viabilizar que a coisa realmente aconteça muito mais rápido. Por isso que na suspeita clínica precisa ser encaminhado realmente para um centro de referência em Exato, oncologia, né, Lu? exato. Nem sempre no serviço a gente vai ter, quando eu digo unidade básica mesmo de saúde, nem sempre a gente vai ter os exames de média complexidade, um ultrassom, um raio-x. Muitas vezes eles esperam, encaminham aquela família para fazer o exame e pede para aguardar. Só quer encaminhar quando tem um De diagnóstico meio que fechado. certeza. Isso, Ai, Lu, você falou tudo exato. agora. Isso Falou atrasa tudo. muito mais a vida da gente e Muito, daquela criança. muito. Isso é uma coisa muito importante da gente chamar a atenção, porque a gente percebe isso nos médicos da rede básica. Às vezes eles querem ter a certeza do diagnóstico e encaminhar com a certeza do diagnóstico. Talvez isso aconteça muito na oncologia de adulto, até pelo volume que se tem na oncologia de adulto. É muito difícil os centros de referência em oncologia de adulto conseguir abarcar todos os pacientes com suspeita de câncer. Mas nos serviços de oncopediatria, também por causa disso, né, pelo volume menor, mas principalmente pela evolução da doença, que é uma doença que acontece muito mais rápido do que no adulto, são doenças de evolução muito rápidas, porque o índice de proliferação dessas doenças são maiores e, ao mesmo tempo, justamente porque o índice de proliferação celular desse câncer pediátrico é maior, ele também responde melhor à quimioterapia, porque é onde age a quimioterapia, é no ciclo celular. Então, se você tem muita célula em divisão, você vai ter uma resposta melhor à quimioterapia. Então, aqui a gente tem duas informações. Eu preciso ser rápida no diagnóstico, porque a doença evolui muito rápido. Então, a gente tem, tipo, linfoma de Burkitt, que é um linfoma que pode dobrar de tamanho em 24 horas. Então, a evolução em uma semana pode ser trágica. E eu já vi, a gente viu alguns casos disso acontecer, né, Lu? De paciente chegar em insuficiência renal. E eu me lembro de uma intensivista que me ligou porque esse paciente chegou em insuficiência renal, foi internado na UTI e estava anúrico já, sem fazer xixi, e a gente conseguiu o diagnóstico do linfoma dele. Quando ele conseguiu o diagnóstico, eu me lembro que eu cheguei na UTI e disse, para tudo, estava o cirurgião pediátrico, a nefrologista já prescrevendo a diálise e tudo, e eu disse, para tudo, me dê 6 horas. Me dê 6 horas, porque eu vou colocar um cheirinho de quimioterapia. Isso que eu ia falar. Lembra que a gente chamava de cheirinho de quimioterapia? Um cheirinho de quimioterapia, porque era uma quimioterapia em baixa dose, mas que como ele tem um índice de proliferação muito alto, às vezes esse cheirinho de quimioterapia é suficiente para dissolver esse tumor e ele fazer xixi. E eu me lembro da intensivista me ligar chorando, tem xixi, tem xixi. Então, é muito interessante isso, e só quem vive isso, né? Vê isso na prática acontecer, é que tem essa noção. Então, assim, voltando para o que a gente estava falando, a evolução é muito rápida. Muito rápida. Mas a taxa de cura também é muito boa. Então, se eu conseguir ser rápida para fazer esse diagnóstico, essa criança tem grandes chances de cura. E você já viu casos desses também acontecer o contrário, Lu? Já. Pacientes que foram diagnosticados super rápidos e que ficaram bem. Temos um caso histórico que eu acho que se tiver gente aí que trabalhou, vai lembrar. A gente teve uma leucemia do latente
Lembra que a gente fez um diagnóstico, acho que em menos de 6 horas. Foi o diagnóstico recorde que eu já presenciei. E assim, foi extremamente gratificante. A gente soube da criança ainda na maternidade. Ela não tinha chegado ainda no hospital. Foi um dia de sábado. E eu fui para o hospital. Quando a gente chegou no hospital, a criança chegou, a gente colheu. Eu lembro como se fosse hoje, sangue periférico. E encaminhou para a citometria de fluxo e fechamos o diagnóstico. Ela iniciou quimioterapia. Pois é, eu me lembro bem desse caso, porque me ligaram na sexta-feira, tipo às 2, 3 da tarde. Essa criança nasceu numa sexta-feira Na de manhã. sexta-feira. Isso. E ela tinha vários nódulos pelo corpo. E acharam estranho, colheram um hemograma. E no hemograma tinha 200 mil leucócitos. E aí me ligaram e a gente conseguiu. Ela não nasceu no hospital que a gente trabalha, porque a gente não tem maternidade. Maternidade de referência. Então ela foi transferida. Então eu me lembro assim muito bem, porque em menos de 48 horas de nascida, ela já estava com catéter passado, com diagnóstico feito e quimioterapia correndo. E isso é muito gratificante, porque a gente vê realmente o poder da ação da equipe de saúde transformar realmente a vida dessas crianças, né? Eu acho que isso... Acho que a gente tem muitos casos, se a gente for lembrar aqui, tantos casos, né? Eu venho fazendo algumas lives de pacientes que passaram por a gente e é muito gratificante mesmo a gente ver esse poder mesmo, né? E foi uma melhoria constante, né? E outra coisa também, eu acredito que o desfecho favorável desse caso se deu por a gente estar no hospital escola, em que profissionais passou e vivenciou a oncologia. Era um hospital daqui de Salvador e todo mundo pensou que tinha algo de diferente. E a primeira hipótese foi o quê? Um câncer infantil. Então, houve essa preocupação de ligar para o especialista. Eu acredito que depois da pandemia, a pandemia trouxe muita coisa boa. Não foi só coisa ruim que ela trouxe. E uma das coisas que eu acredito que vem mudando é a telemedicina. A telemedicina, para mim, foi a situação mais positiva que a pandemia trouxe. Então, naquela época, né, não tinha pandemia, não tinha ocorrido ainda a pandemia, e houve essa ligação, houve essa preocupação. Mas hoje fica muito mais fácil o acesso ao especialista. Entrar em contato com um colega que já viveu, que já presenciou situações, já discutiu casos parecidos. Então, eu acho que no desfecho dessa criança, especificamente, foi a vivência daqueles profissionais. Eles já tinham passado Agora, por isso. Essa criança em especial, ela tinha uma doença muito óbvia, né? Ela tinha as nodulações que eram muito esquisitas, que não é muito comum, né? Na verdade, leucemia lactente é muito raro, não é né? Não é comum a gente ver. Câncer já é raro, imagina lactente. Recém-nascidos com câncer é muito raro. Dentre os cânceres que a gente vê na faixa etária pediátrica, a gente vê muito neuroblastoma e os tumores sacrococcígeos, né? Os tumores de células germinativas. Mais raramente as leucemias de lactentes, mas é raro. Só que essa criança tinha um quadro muito florido. Além das lesões de pele, ela tinha uma leucometria de 200 mil. Então, quando o médico vê uma leucometria dessa, ele realmente pensa em leucemia. Até a gente já teve casos do contrário, né? De às vezes ter uma leucometria alta, acharem que é leucemia e na verdade não sei. Não sei. Né? Não de 200 mil, porque 200 mil é difícil, mas sei lá, uns 50, 70 mil a gente já teve alguns casos que na verdade não necessariamente são leucemias. Mas a grande questão que eu acho que a gente precisa estar atento é que muitos dos sinais e sintomas do câncer infantil são
inespecíficos e às vezes não tá na cara que é, né? Então a gente precisa estar atento àqueles casos que sabe quando a gente está fazendo montando um quebra-cabeça, que aquela peça a gente está forçando que encaixa ali, parece que encaixa, mas a gente está forçando a barra e não encaixa. Esses são os casos que a gente precisa ter mais atenção. É um caso que às vezes não está na cara o que está acontecendo, porque é esse o caso que normalmente a gente vai atrasar o diagnóstico, né? Principalmente se a gente envolver o uso de corticoide. Então, esse é um alerta, né, Lu? A gente já teve alguns casos. Você lembra de algum caso com o uso de corticoide? Lembro. Conta aí pra gente. Eu lembro uma menina, era um sexo feminino, e ela tinha febre, tinha todos os sintomas de uma infecção. Foi tratada com corticoide, teve uma melhora. A família ficou muito feliz com essa resposta positiva ao corticoide. O pediatra que atendeu também. O que aconteceu? Os sintomas retornaram. Pior. E ela precisou ser encaminhada para um serviço especializado. Então, ela foi diagnosticada com leucemia e ela acabou... Você lembra quanto tempo depois do diagnóstico, do uso de corticoide que ela conseguiu fazer o diagnóstico de leucemia? Eu acho que foi cerca de 2 meses que ela chegou pra gente, porque ela rodou também, viu? Ela rodou. A gente fez até uma live nesse assunto, né? Ela rodou muito. É muito comum. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente vê muitos pacientes com leucemia com uso prévio de corticoide. O uso prévio de corticoide, ele não atrapalha só o diagnóstico. Ele também atrapalha o prognóstico dessas crianças. Porque o corticoide, ele é usado como quimioterápico no tratamento de algumas das doenças, né? Das leucemias. E como as crianças são... as leucemias infantis, né, da pediatria, são muito sensíveis ao corticoide, você acaba tendo uma remissão. Existe descrição de remissão de leucemia com o uso de corticoide tópico. Né? Eu tive um caso agora, esse mês, tá? O diagnóstico, ele começou a quimioterapia ontem. É um paciente que teve em um outro serviço com um quadro de uma convulsão, uma perda de consciência. Para mim não ficou muito claro o que era. Procurou emergência, tinha um hemograma com uma linfocitose, uma leucopenia com linfocitose e uma plaquetopenia. Mas a suspeita era de uma encefalite. Usou 2 dias de corticoide. 2 dias. Que a mãe jurava que não tinha usado, porque estava meio perdido essa informação no relatório. A criança melhorou e ela ficou 3 meses ótima. Ótima. 3 meses depois, ela internou em um outro serviço, em um segundo serviço, com hepatosplenomegalia, hepatite mesmo, ictérica, e foi toda uma investigação, fizeram 1000 coisas para ela e continuaram sem um diagnóstico, mas como ele tinha alguma alteração hematológica, até colheram uma medula dele, não fizeram um diagnóstico de leucemia inicialmente, mas fizeram biópsia hepática, biópsia de medula, e aí saiu o diagnóstico de uma leucemia na biópsia de medula. E acabaram iniciando um corticoide, enfim, atrapalhou toda a vida dele novamente, porque a gente não tinha os exames de biologia molecular, aquela coisa toda. Ele melhorou muito com o uso de corticoide, mas fica com esse diagnóstico intrucado, né? Que a gente não sabe exatamente do que a gente está lidando. Não evolui, né? Não consegue programar um tratamento adequado para esses pacientes, né?
Então fica aquela vivência daquela angústia, porque é ou não é, é ou não é, ou não é, aquela família. Porque às vezes também tem isso, esse diagnóstico, essa demora de definir o diagnóstico é muito angustiante para a Exato. família, né? Isso às vezes são coisas que impactam mesmo, né? A questão emocional mesmo, né? O quanto que isso é importante. Aí a gente teve também, né? Acho que dentro do serviço, como a gente coordenou muito tempo, a gente teve algumas experiências, acho que bem bacanas, de ver o serviço crescer, né? E desenvolver. E dentro de um dos serviços, uma das coisas que a gente desenvolveu lá com a Marcinha, né? Foi o atendimento com a equipe da medicina integrativa. Isso. E esse atendimento da espiritualidade. Você quer contar um pouquinho sobre isso? Eu acho. Era muito novo também pra gente, né? Sim. Marcinha era enfermeira, ela é enfermeira, e ela fez uma especialização em terapias integrativas. Então, nesse primeiro momento, se pensou em aliviar um pouquinho o sofrimento da família, do acompanhante daquela criança. E aí, Marcinha conversou com a gente acabou tendo a ideia, né, de fazer um cantinho, um momento para aquelas mães, para aqueles acompanhantes, um momento, como se fosse uma roda de conversa. Dessa roda de conversa surgiu a necessidade de colocar essas terapias, abranger essas terapias integrativas, né? Trazê-las mais próximo dessas famílias e também da criança. Então, Marcinha, eu acho que a gente poderia também fazer uma live com Marcinha, vai ser maravilhoso. Tem que ir, ela né? pode falar um pouquinho mais, mas foram momentos super acolhedores, mães que vivem em sofrimento, da incerteza do futuro, porque é isso que um diagnóstico de câncer traz. A incerteza do futuro, por mais que a gente traga as estatísticas, por mais que a gente diga que a evolução está sendo positiva, mas ela sempre vai ter essa dúvida se o filho dela vai curar. Eu encontro muito um paciente nosso de leucemia, encontro direto. Ele já foi no meu atual trabalho algumas vezes. Ele mora aqui perto, inclusive. Ele está fazendo academia, na mesma academia que eu faço. E sabe o que ele me disse? Ele fez 5 anos fora de terapia. 5 anos. E ele disse assim, foram os meus piores anos. Mais do que o tratamento. E aí eu questionei, eu falei, por quê? Os 5 anos fora de tratamento. Fora de tratamento. O medo de retornar. O medo porque ele era cuidado pela tia. E o medo que a tia tinha da doença voltar. Ele, para vocês terem uma ideia, ele é estudante da UFBA, ele faz faculdade de arte, e ele é um menino, assim, incrível, incrível. Sempre foi muito responsável, nunca vi ele fazendo nada, assim, que fosse realmente preocupante, que fosse colocar a saúde dele em risco, muito pelo contrário. E Marcinha chegou num momento muito importante também para ele e para a família, porque ele que sugeriu o atendimento com Marcinha. A tia era atendida, ele ficava com 2 cuidadores, que eram as duas, a tia e a avó. E ele sugeriu a Marcinha se ela podia atender ele também, porque ele também estava com medo. E ele traz que esse medo perdurou por bastante tempo. Eu trouxe isso, Lu, porque para muitos médicos, né, assim, sempre me perguntam, né, como é que eu aguento fazer isso? Porque realmente é muito sofrimento que a gente lida, né, e a gente precisa estar atento mesmo que os pacientes ficam ali num sentimento desse medo que você está falando, né? Que a gente nunca sabe o que é. Então, ele está falando do medo da doença voltar,
mas ao diagnóstico é o medo de ser essa doença, né? Então, existe um tabu muito grande. Esse programa aqui começou justamente para a gente tentar quebrar um pouco esse tabu, né? Porque as pessoas têm um medo da palavra câncer. E isso perpassa, inclusive, os próprios médicos, porque às vezes os médicos também não conseguem expressar isso para a família, o diagnóstico, a suspeita, presos nesse tabu, nesse medo todo. E a gente precisa ter muito cuidado nessa comunicação dessa suspeita, precisa ser muito acolhedor com a família que está, às vezes, no maior momento de vulnerabilidade dela, de fragilidade, né? E precisa ter um acolhimento muito grande, até porque esse acolhimento, muitas vezes, é que vai determinar como é que vai ser esse encaminhamento do paciente posteriormente, né? Porque às vezes o paciente paralisa, se você for muito duro com ele, ele pode ficar no medo, na negação e acabar não seguindo suas orientações de ir buscar um especialista. Então a gente tem que ter muito cuidado, ser muito acolhedor, né? Para a gente poder realmente encaminhar. E aí eu trouxe um pouco essa história da questão, né, espiritual e tudo. Claro que todo mundo tem as suas próprias crenças, né? A gente não está aqui trazendo uma questão de religiosidade, Não mas um pouco é sobre isso. Não, mas é um pouco sobre esse sentido, né? Desse cuidado, dessa espiritualidade que vai além da religiosidade. E do ser acolhedor. Eu acho que o médico tem que ter muito esse cuidado. O pediatra, de modo geral, ele é muito acolhedor, Sim. né? Eu acho que isso é um diferencial já de todos os médicos pediatras. Eu vejo, assim, um atendimento muito maternal, né? Sim. Você que teve uma experiência na oncologia de adulto, pode falar até um pouco isso, né? Como é diferente trabalhar com Totalmente pediatras diferente. e adultos, né? Totalmente diferente. Eu fazia triagem em um hospital particular aqui de Salvador, e é um hospital adulto e pediátrico, mas eu ficava na parte do adulto. E realmente, a forma de encaminhamento do paciente adulto é diferente. A gente só recebia paciente com ou o laudo do anatomopatológico ou a imunohistoquimia, a imunofenotipagem. Então, realmente é diferente. O paciente tem uma suspeita, a gente encaminha primeiro para o onco vai solicitar os exames, depois é que ele retorna. Então, é diferente. Existem meios de se pensar. Como é que eu posso me explicar? Existem formas no adulto que é totalmente diferente da pediatria. Então, a gente não tem um meio de rastreio na pediatria. No adulto, a gente tem como rastrear aquele adulto. Então, eu também trago... Coisa importante que você colocou, porque na pediatria, a gente falou isso em uma live recente. Existe um estudo canadense e fizeram também, acho que no Japão, que eles tentaram implementar uma triagem para um rastreio, na verdade, de neuroblastoma com a dosagem de ácido vanilmandélico na urina dos lactentes. Sim. O que foi observado foi que isso não mudou mortalidade, né? Não mudou. E possivelmente aumentou o número de pacientes que foram tratados com quimioterapia. Porque muitos dos neuroblastomas, às vezes, nem fariam diagnóstico, porque teriam involução espontânea. E aí acabou que esse estudo foi muito decisivo, assim. Então, o câncer pediátrico não é passível de prevenção. A gente, né, como as doenças oncológicas todas, normalmente você, para ter um câncer, você precisa ter várias mutações naquela célula para desenvolver um câncer. Alguns fatores que a gente se expõe, por exemplo, o sol, por exemplo, o cigarro, são agentes
que podem estimular muitas mutações. E ao longo da vida, a gente vai aumentando o número de mutações que a gente tem, né, nessas células, e isso predispõe a gente a ter Predispõe o surgimento. o surgimento de novos cânceres. Uhum. Claro que quem fuma vai ter um risco maior, né? Quem não usa protetor. Então, existem medidas que a gente orienta para a prevenção do câncer de adulto. Mas a criança não tem tempo de vida o suficiente para se expor a qualquer um desses fatores e E desenvolver. desenvolver. Então, o câncer pediátrico, a biologia do câncer pediátrico é diferente da biologia do câncer de adulto. Então, a gente não tem como prevenir. Exato. E a gente também não tem como rastrear. Então, a gente faz rastreio em casos muito específicos, em pacientes sindrômicos, normalmente, e que tem um risco maior de doenças oncológicas por conta de alguma síndrome. Mas, fora isso, a gente não faz rastreio de câncer pediátrico. Então, a estratégia que a gente tem, de fato, é uma prevenção, uma questão secundária, né? De conseguir realmente fazer esse diagnóstico precoce e encaminhar para centros de referência em que eles possam realmente fazer uma diferença muito grande, né? É realmente estar atenta aos sinais de alerta. E o que você acha que pode ajudar nessa questão, né? De a gente conseguir que os médicos fiquem mais espertos aí para fazer esse diagnóstico? O que você acha que mudaria? Eu acho que a orientação precisa sair da faculdade, né? Hoje eu fazia parte de um grupo, não faço mais realmente por falta de tempo, mas eu fazia parte de um grupo na UFBA que a gente tentava ao máximo trazer uma matéria para a faculdade, para a graduação de oncologia. Existe uma fase em que o graduando ele acaba dando oncologia, mas não é a fundo como a gente esperava. E principalmente oncologia pediátrica, que não é nem citado como matéria na faculdade. Então, realmente, é o conhecimento. É trazer formas de orientação aos profissionais de unidade básica de saúde. Não sei se você vai se lembrar, a gente fez um trabalho junto com a CESAB, um curso. Eu fiz, a minha aula foi lá na CESAB mesmo. A gente fez um curso para unidades de saúde sobre os sinais de alerta para o câncer infanto-juvenil. Eu lembro que foram, no meu caso, foram 2 grupos, né? Tinha um grupo do turno da manhã e um grupo do turno da tarde, de profissionais multi, e a gente eu expliquei para eles qual era os sinais de alerta e a forma de encaminhamento desse paciente. Então, eu acho que a gente precisaria colocar isso da base, realmente, que é das graduações. Isso é uma falha muito grande, né? Das faculdades como um todo. A gente não vê de forma sistemática, pelo menos. Exato. Talvez algumas aulas soltas, mas não tem uma sistemática de investigação. Aí a Paloma está falando, ó, hoje há realmente uma carência de informações na rede básica e para a formação dos profissionais de saúde visando oncologia pediátrica. E, de fato, é isso, né? Eu acho que... Uma colocação. Eu acho que falta uma consistência, de fato, e com o número de faculdades médicas formando aí um monte de médico, realmente a gente percebe isso. Por outro lado, eu vou te dizer uma experiência minha lá do Martagão também, né? Foi a experiência de envolver os residentes de pediatria dentro do serviço de oncologia pediátrica. Sim. Eu vivi isso, né? Eu cheguei lá no serviço em 2007, em que a gente era nada. E aí a gente foi crescendo e de repente a gente passou a ter residentes de pediatria,
depois residentes, né, de oncologia, e isso foi em uma crescente muito grande. E a partir do momento em que a gente começou a ter de forma sistemática os residentes, me deu uma impressão muito grande de que a gente começou a fazer um diagnóstico um pouco mais precoce. Eu me lembro muito de um caso que uma residente que tinha passado conosco, ela estava em um outro serviço, em uma emergência, e chegou uma criança nesse serviço, só que ela foi triada como verde. Ela tinha gânglios no pescoço e tinha uma tosse. E a enfermeira triou ela, como ela foi triada como verde, o hospital não ia atendê-la, ela foi encaminhada para um posto de saúde. Só que a residente viu essa criança passar. E quando viu essa criança passar, ela notou que tinha uma circulação colateral no pescoço. Então, além dos gânglios cervicais, ela tinha uma circulação colateral. E isso chamou a atenção dela, ela me ligou na hora e a gente combinou dela vir imediatamente para o serviço. Essa criança tinha uma massa de mediastino gigante e eu acho que foi isso que salvou a vida dessa criança, porque a gente conseguiu muito rápido fazer o diagnóstico de um linfoma, né? E ela recebeu tratamento bem rápido e a gente conseguiu reverter toda essa história. Então, isso faz uma diferença muito grande quando o pediatra, de fato, consegue ter essa atenção, porque poderia passar despercebida mesmo, né? Ela foi triada numa emergência como verde. E muitas das crianças oncológicas, gente, não vão enxergar necessariamente graves. Elas podem ter uma doença ali muito, né, despercebida às vezes. Então, às vezes é uma criança que aparece com um caroço nas costas, um caroço no corpo, que é um sarcoma e que fica ali despercebido e que às vezes vai fazer um diagnóstico meses depois com uma doença metastática. Exato. Né? E que vai ter uma intensidade de tratamento maior. Isso vai ter uma chance de cura menor, vai ter muito mais sofrimento. Às vezes, o tempo que ela leva para fazer esse menino que eu falei, né, de 7 meses de evolução, ele chegou com muita dor. Muita dor, que eu me lembro, assim, no dia que ele chegou, ele tinha um tumor tão grande que na hora eu cheguei, eu perguntei, você tá com dor? Ele, tô. Eu fiz, antes de tudo, eu vou te prescrever aqui uma morfina. Aí ele fez assim, sabe quando a pessoa relaxa assim, eu fiz, ainda bem que você vai me dar uma morfina, porque o povo fica me dando de pirona. E eu tenho muita dor, de pirona não melhora. E de fato ele tinha motivo para ter muita dor, né? E às vezes também tem isso, esse conhecimento sobre o uso da analgesia adequada, né? Hoje se tem muito medo, né? Muito medo da morfina. Muito medo da morfina. Mas independente disso, eu digo assim, o quanto que esse menino não deve ter sofrido durante esses 7 meses, porque ele não foi tratado e medicado adequadamente. E ele deve ter sofrido e sentido muita dor durante esse período. Isso assim, uma coisa que a gente precisa estar atento, porque o diagnóstico precoce vai evitar esse sofrimento, né? Mesmo em doenças muito graves. E às vezes a criança não mostra, gente, que ela está realmente, né, muito consumida e tem uma doença ali. Então, é preciso atenção aos detalhes, é preciso esse conhecimento. Então, acho que antes de tudo é conhecimento. É um pouco esse dar atenção, né, a esses detalhes, né, examinar com cuidado, né, ouvir a família, prestar atenção nas angústias, né, Lu? Nas queixas da família, exatamente. A gente aprende a ouvir muito, exato, né? Exato. E é aquela, muitas vezes, uma família que é taxada como chata. É aquela família que retorna muito na emergência e
não é que a família esteja inventando sintomas, existe algo que incomoda aquela criança. E, consequentemente, ela vai mais vezes à emergência mesmo, até a resolução daquele possível problema, né? Então, é uma família que retorna muito na emergência. Isso já é um sinal de que convive com a criança 24 horas por dia. É o cuidador. O cuidador principal, ele precisa ser ouvido. É verdade. E é isso mesmo, que eu acho que às vezes eu fico assim muito preocupada com essas famílias que estão reclamando, às vezes são famílias que estão fazendo escândalo na sala de emergência, Isso. porque essa família que está aumentando a voz lá fora, gente, ela está querendo ser ouvida. Uma família Ela que está está querendo cansada. atenção, ela está Exato. cansada de chegar e não ser assistida. Então, dê atenção especial para esses casos. Isso vai fazer a profilaxia do plantão. Porque isso é muito desgastante para todo mundo, para o próprio profissional de saúde, né? Ter que lidar com essas situações é muito complicado no plantão. Eu acho que a gente precisa ter muita atenção, porque, inclusive, esses pacientes que estão nessa confusão acaba contaminando outros pacientes. Sim. Isso, às vezes, pode tomar um rumo que às vezes é bem complicado de manejar, né, Lu? Nós vivemos muito. Muito. E eu vou te falar, no adulto também, não é diferente, não. É, No adulto também a gente vê isso. É aquele adulto que tá cansado, que já foi não sei quantas vezes na emergência e ninguém deu atenção, ou medicou ali com aquela analgesia momentânea, mandou para casa. Aí ele retorna, mesma queixa. E olha, aquele paciente retorna muito aqui. pois é. Então, são situações que a gente realmente precisa estar atento, né, a dar valor Sim, mesmo a essas famílias muito angustiadas. Se elas estão angustiadas, prestar existe um atenção motivo. ao motivo de a gente, né, perceber aí que tem algo errado a mais. Mas também esse sexto sentido do médico, né? Às vezes eu acho que o médico fica esperando uma explicação lógica para as coisas. Mas tem alguma coisa ali que está incomodando ele também. Não tem, no. Tem. Às vezes a gente viu isso no EVAT, né? O quanto que é É. importante esse incômodo da equipe. E aí eu queria falar um pouquinho desse seu expertise como enfermeira, porque eu acho que para os médicos falta um pouco o ouvir a enfermagem. A enfermagem, que muitas vezes está no plantão, né? Para quem faz plantão de enfermaria, principalmente, quem vê paciente internado, a enfermagem está ali em contato com o paciente muito mais tempo do que o médico. Então, a percepção, o olhar dela é como a mãe, né, que a gente comentou, mas esse olhar da enfermeira é fundamental. E aí, Lu, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho dessa troca, né? Como foi essa construção? Porque quando a gente começou lá no Martagão era meio tumultuada essa Era relação médico-enfermeira, mas a gente conseguiu construir uma uma parceria. relação, não foi? Como é que é isso? Essa troca de médico e enfermeiras? No início foi bem difícil, né? Tinha as enfermeiras, os enfermeiros mais experientes e aqueles que estavam chegando, como eu também estava chegando. Mas ao longo do tempo, o que a gente veio observando? A gente aprende a olhar o paciente diferente dos sinais vitais. Às vezes é um paciente que tem os sinais vitais estáveis, mas a mãe vira pra gente e fala: não, enfermeira, ele era ativo, ele tava tão ativo, ele tá tão molinho, tá tão caidinho. Isso já, ó, acende uma lâmpada na nossa cabeça e diz: ó, tem que ficar em alerta com esse paciente. Muitas vezes ele tem uma taquicardia leve, uma diferença bem pouquinha,
mas ele estava numa fase mais neutropênico. É algo que a gente construía em cima do quadro do paciente. Então, em que fase da quimioterapia ele está? O que eu preciso observar naquele momento? Então, às vezes, a gente ligava para o médico e falava, estou aqui com pacientes nas taxas estáveis. Isso acontecia muito, Lu, no plantão noturno. Que eram os pediatras que estavam de plantão e quando a gente precisava ligar para avaliar um paciente e os sinais vitais, não, os sinais vitais estão estáveis, mas é um paciente que a gente precisa ter um olhar diferenciado, paciente que está no NADI, de uma quimioterapia, né? Isso Pode. Isso eu digo tanto no adulto quanto na pediatria. Porque no adulto também acontecia dessa forma. Às vezes a gente ligava pro médico e falava, a enfermeira tá aqui me ligando, pedindo uma avaliação de um paciente que tá com muita dor. Dá uma olhada. Aí ia lá, colocava uma analgesia leve para um paciente que tem um câncer, um tumor sólido. E diz assim, não, vai melhorar. Com menos de 4 horas, ligava de novo. Poxa, a enfermeira tá me ligando. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar? Realmente é um medo de prescrever um opioide. Eu não sei. Não sei se é só o medo, né? Eu acho que eu queria falar muito dessa relação médico-enfermeira, né? E eu acho que no Martagão a gente criou mesmo uma relação de aprender a ouvir a enfermeira. É claro que eu acho que a enfermeira tem muita responsabilidade e precisa ter muito conhecimento da área que ela está atuando, né? Então a gente trabalhou também muito em cima disso nas visitas múltiplas, né? E é muito importante. Se ela está trabalhando em um serviço de oncologia, ela precisa entender, como você está falando aí, o nadir da quimioterapia, né? Entender como que aconteceu. Funciona, né? Entender, o que a quimioterapia faz. E isso faz com que ela sinta um pouco mais de segurança até para conversar com o médico, né? Mas, ao mesmo tempo, o médico precisa validar esse olhar da enfermeira, que às vezes o médico não está enxergando. E não está enxergando porque, muito provavelmente, o atendimento dele foi em 5 minutos. Ele chegou ali, viu rapidinho, mal conhece o paciente no dia a dia. Então, essa troca médico-enfermeira precisa existir e é muito importante que a gente dê esse valor para melhor assistir os pacientes. Eu acho que são atuações diferentes e que são importantes para essa continuidade de atendimento e evitar realmente falhas, né, nesse processo. Sim, hoje o que é bom de a gente valorizar, desculpe, mas rapidinho, valorizar a opinião do enfermeiro, que é diferente da opinião da mãe, é que a enfermeira não tem um envolvimento emocional que a mãe tem. Exato. Então, é um profissional de saúde. Então, por isso que esse filtro, às vezes, é importante também, para que a gente não entre só, a mãe que está aí no desespero, na coisa toda, né? Então, a gente tem esse olhar do dia a dia da mãe. Eu acho que hoje o acesso ao conhecimento melhorou muito. Hoje a gente tem ótimas especializações, enfermeiros que vêm melhorando o tato, né? Porque existiu também no passado uma birra muito grande entre o médico e a equipe de enfermagem. Então, a enfermagem vem se valorizando mais, vem se empoderando mais de informações e sabe discutir sabiamente sobre o quadro de um paciente. Então, eles precisam validar o olhar do enfermeiro e a postura daquele enfermeiro, o posicionamento daquele enfermeiro. Se ele está falando que aquela criança não está bem, é realmente ir lá e conferir se realmente a criança não está bem. Pois é, aí eu vou provocar os enfermeiros que se capacitem também, aprendam também, busquem esse conhecimento para que vocês possam. E, acima de tudo, assumam o que vocês sabem. Porque às vezes também me dá uma sensação de que fica
né, achando que o médico é que sabe mais, às vezes não é verdade, né? Às vezes quem tem a experiência naquela área ali, muitas vezes é a enfermeira da especialidade, não necessariamente o pediatra que, né, não vive aquele dia a dia ali. E precisa se empoderar mesmo desse conhecimento, mas ter o conhecimento para poder saber argumentar com o médico é fundamental para até poder ser ouvido mesmo, né? Se você tiver baseado em evidências, por mais que o médico ache que não, você vai ter sempre a, o respaldo, né, da literatura, do conhecimento mesmo. Então é importante. Lu, já estamos nos últimos minutos. Oh, Tá vendo aí rapidinho, que passou rapidinho? Paloma trouxe uma informação importante, né? Ela fala que o ESAP foi um marco para a sustentabilidade de uma comunicação, porque uma das validações do ESAP é o olhar da equipe. Sim. Então, o quanto que foi importante a valorização dessa equipe. Eu sei que teve muita dificuldade de implantação no início, deve continuar com um pouco de dificuldade para manutenção do ESAP, Ô, Lu, mas explica o que é esse ESAP, porque nem todo mundo vai saber. é uma escala de avaliação de gravidade desse paciente. Foi uma escala que foi implantada, né? A gente trouxe qual foi o nome do local mesmo? Do St. Jude, né? Eu acho que eles Do fizeram St. Jude. Baseado no FIUS, e aí eles validaram baseado no EVA, para oncologia a gente pediátrica. fez uma adaptação e o nosso se chamava ESAP. Se chama, né? Porque ele continua, ele existe. E tinha alguns critérios. Tinha os critérios pertinentes ao paciente e outros que era, mais dois, que era equipe e a família, o cuidador principal. Jane botou que as visitas multi, as sabatinas, que a gente tremia horrores na hora, mas que foi de grande ajuda. Porque todo mundo estudava e aprendia, colocava cada um levava um dever para casa. Mas até hoje, sabia? Oi? Até hoje. É algo que eu levo para a vida. Conhecimento é poder, né? Com certeza. A gente não vai tirar isso. Com certeza. Lu, deixa eu te falar. 3 minutinhos só para a gente se despedir. Tinha muita coisa aqui ainda para falar, né? Mas eu vou dispensar. A gente vai conversando isso em outras lives. Eu quero passar a palavra para você. Primeiro, agradecer muito. Eu quero falar publicamente, sem chorar. Ai, meu Deus! Mas, sem dúvida nenhuma, Lu, você marcou que, assim, sem dúvida, foi a melhor enfermeira que eu trabalhei já em minha vida. De verdade, porque eu vi essa parceria, esse conhecimento, essa busca de conhecimento sempre, assim, incessante sua, mas também essa troca, né? Essa humanidade toda. E eu agradeço muito por você estar aqui hoje, pela coragem que você teve, viu? E eu vou passar as palavras, porque senão eu vou ficar aqui chorando. Morro de saudade de trabalhar com você. Eu também. A oncologia pediátrica é minha saudade diária. Infelizmente, felizmente, eu tive que mudar e ir galgando outras coisas, né? E agarrando outras oportunidades. Hoje eu tô totalmente fora da oncologia. É algo que me dói muito, sabe? Porque eu nasci para isso. As pessoas me perguntam, você não quer fazer outra especialização? Você não quer fazer outra faculdade? Não, eu nasci para ser enfermeira. Eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu luto muito pela minha profissão. E a oncologia pediátrica, ela me escolheu. E eu sou muito grata por isso. Eu sou grata pelas pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou. Você me ajudou muito na minha formação, na profissional que eu sou. E eu também agradeço demais ao Hospital Marta Gomes Esteira, que foi a minha casa por muitos anos. Então, eu vivi muitas coisas lá.
coisas boas e coisas ruins As também. dores e as delícias de fazer oncologia As pediátrica. dores e as delícias, literalmente. Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu tô imensamente honrada, apesar da vergonha de falar em live. Mas aí, o que foi que eu pensei? Eu falei igual uma aula, é dar uma aula. Então, se eu dou aula tranquilamente, eu vou fazer uma live Muito tranquilamente. Mas, assim, bem. a gente foi se soltando. E realmente é um assunto que dava pra gente explanar muito, muito, muito mais. Mas era para ser algo descontraído, era para ser algo leve e era para realmente gerar uma alerta entre os profissionais, né? De querer sempre se capacitar e entender por que eles estão ali e a importância de estar fazendo o que eles fazem. Então, Adorei, Lu, adorei. Muito obrigada. Eu tenho obrigada certeza também. que esse seu propósito vai te encontrar de novo, de É, alguma forma, viu? E agradeço muito pela sua participação. Agradeço a todos que estavam aqui. A gente tentou aqui falar com todo mundo. Brisa mandou um beijo para você. Vixe, entrou aqui umas coisas, mas muito obrigada. pra Beijo ela, todo mundo. Até um semana que beijo. Até vem. Tem semana que mais. vem. Semana que vem vai ser especial. Obrigada a Beijo. todos que estavam assistindo a live. Tchau. Tchau.